Quando a escuridão envolveu o Calvário e o Filho de Deus exalou seu último suspiro, todos os apóstolos haviam desaparecido, exceto um. João permaneceu. Num momento em que o medo silenciava até as vozes mais corajosas, quando a cruz se tornava dolorosa demais para contemplar, um discípulo não fugiu. Um homem ficou sob a madeira que sustentava o Salvador enquanto o céu se escurecia. Estava suficientemente perto para ouvir Jesus sussurrar suas últimas palavras. E naquele momento de agonia, Jesus olhou para baixo e confiou sua mãe a ele. João não era o mais eloquente, nem o mais impulsivo, não caminhou sobre as águas, nem foi o primeiro a pregar em Pentecostes, mas foi o único que permaneceu quando mais importava. Esta não é apenas uma história de lealdade, é uma história de transformação, pois João não começou assim. Outrora foi chamado filho do trovão, de temperamento forte, ambicioso, ansioso por glória. Queria poder, queria posição. Chegou a pedir a Jesus que fizesse descer fogo sobre aqueles que discordavam dele. Mas Jesus viu algo nele e, com o tempo, esse trovão se suavizou em algo muito mais poderoso, o amor. E foi isso que tornou João diferente. Não foi apenas o discípulo que permaneceu junto à cruz, tornou-se no discípulo que compreendeu o coração de Cristo. Mais adiante, verás como esse coração moldou os escritos mais poéticos e profundos de todo o Novo Testamento. Muitos de nós acreditamos que Deus só pode usar aqueles que são tranquilos, serenos e silenciosos. Mas e se a nossa paixão, a nossa personalidade, não for um erro, mas sim um material precioso? E se aquilo que parece pouco espiritual em nós for o fogo que Deus deseja purificar? João não chegou a Jesus como um produto acabado. Veio como uma tempestade. E Jesus não fugiu da tempestade. Entrou nela e disse: Vamos começar. João ouvirá falar do homem no deserto, um profeta vestido com pele de camelo, que batizava no Jordão e clamava ao povo que se arrependesse. Esse homem era João Batista. E como muitos outros, o jovem João deixou suas redes por um momento para ir ouvi-lo. Ainda não sabia, mas estava prestes a testemunhar a transição entre profetas. Um desapareceria, o outro seria a luz. João estava de pé perto do rio quando isso aconteceu. Jesus passou caminhando e Batista apontou: Veis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. João não hesitou, seguiu-o, silenciosamente, talvez com nervosismo, caminhou atrás de Jesus até que o Messias se virou, olhou nos seus olhos e perguntou: O que buscais? Não foi quem és. Nem o que queres de mim, mas algo mais profundo, algo pessoal, algo que ecoa na alma de cada crente. O que estais buscando? João não fez um sermão, nem se explicou ou apenas perguntou: Rabi, onde moras? Chamou de Rabi, uma palavra hebraica que significa mestre ou instrutor, porque foi assim que começou. Ainda não sabia que ele era o Messias, o Filho de Deus, mas algo dentro dele sabia. Esse homem tinha as respostas. Era mais do que uma pergunta, era um anseio, uma forma de dizer: não quero um momento, quero permanecer. E Jesus respondeu com um convite que ainda ecoa pela eternidade: Vinde e vede. João 1, versículo 39. Isso foi suficiente. João o seguiu até onde ele se hospedava e ficou o resto do dia. O sol começava a se pôr, tingindo de dourado as ruas de pedra. O silêncio entre eles não era desconfortável, ou era sagrado. Cada palavra de Jesus parecia despojar o barulho do mundo. Anos depois, quando João escreveu sobre aquele dia, décadas haviam passado, mas ele ainda se lembrava da hora. Era como a hora 10ª, disse ele, por volta das 4 da tarde. Por que alguém se lembraria da hora exata? Porque foi o momento em que tudo mudou. Não quando ouviu falar de Jesus, mas quando se sentiu visto por ele. Não no dia em que ouviu falar de Jesus, mas no dia em que o conheceu. No dia em que a curiosidade se tornou convicção. Ele nunca escreveu seu próprio nome na história, ou nunca disse: Era eu, mas se lembrava de onde estava de pé, o que ouviu,
como Jesus o olhou e o convidou a se aproximar. Não foi espetacular, não foi dramático, mas foi santo. E a partir daquele momento, João nunca mais foi o mesmo. Às vezes, os chamados mais grandiosos começam com uma pergunta, não com trovões, não com milagres. Apenas com uma voz suave que pergunta: o que estás realmente buscando? E talvez agora Jesus esteja fazendo a mesma pergunta a você. João seguiu Jesus, mas ainda não o entendia. Naqueles primeiros dias, caminhava atrás do Messias com entusiasmo, mas também com expectativas. Como muitos em Israel, acreditava que o reino viria com espadas e coroas. Pensava que Jesus derrubaria Roma, levantaria tronos e tomaria seu lugar como rei. E João queria estar perto daquele trono. Em certo momento, ele e seu irmão Tiago tomaram Jesus à parte, ou melhor, enviaram sua mãe para pedir por eles, e dize que estes 2 filhos meus se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Mateus 20, versículo 21. Foi ousado, foi atrevido e revelou o que ainda habitava no coração de João, a ambição. Não lhe bastava seguir, queria posição. E ainda assim, Jesus não o afastou, ou não o envergonhou, ou não o rejeitou. Em vez disso, olhou para dentro da alma de João e começou a moldar algo mais profundo. João permaneceu perto, continuou caminhando e, enquanto caminhava, observava. Descobrirás por que o Evangelho de João é diferente de qualquer outro e o que o livro de Apocalipse revela e que os demais nunca viram. João era apenas um pescador quando Jesus o encontrou, mas no final foi o único apóstolo que ainda permanecia, o que viveu o suficiente para escrever sobre o amor, porque o aprendeu não de um pergaminho, mas do próprio Salvador. E talvez a pergunta mais importante que sua vida nos deixa seja esta: quando a cruz aparecer, fugirás como os outros ou permanecerás? Muito antes de ser chamado de discípulo amado, João era conhecido por algo totalmente diferente: seu temperamento. Não nasceu numa cama de grandeza espiritual, nasceu ao ritmo do mar. Cada manhã, o sol se erguia sobre as águas da Galileia e iluminava as costas de um jovem pescador chamado João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, com mãos ásperas endurecidas pelas redes e olhos sempre buscando o horizonte. Sua família não era pobre, seu pai possuía barcos. Trabalhavam arduamente, mas não estavam desesperados. E, ainda assim, algo em João estava inquieto. Tinha fogo na alma, um gume afiado, uma fome por algo mais que peixes. E quando Jesus o chamou pela primeira vez, não era o apóstolo gentil que depois recordamos. Era audaz, ambicioso, impaciente. De fato, Jesus não o alcunhou de amado, chamou-lhe Boanerges, filho do trovão. Marcos, capítulo 3, versículo 17. Isso não é um elogio suave, é um aviso, um reflexo da tempestade que ainda vivia dentro dele. Numa ocasião, observava Jesus parar por leprosos que ninguém mais tocava. Via-o abraçar crianças enquanto outros as consideravam um estorvo. Viu-o ajoelhar-se para lavar os pés dos mesmos homens que logo o abandonariam. Escutou os sermões, mas foi o silêncio que o transformou. A expressão de Jesus quando a viúva entregou sua última moeda na oferta, a pausa antes de perdoar uma mulher surpreendida em pecado, o sussurro no jardim enquanto orava: não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas, capítulo 22, versículo 42. E, aos poucos, a ambição de João começou a se suavizar, não a desaparecer, mas a se transformar. Não perdeu a paixão, apenas a redirecionou. Ainda desejava estar perto do rei, mas agora não por poder, e sim por presença. Jesus não apenas lhe ensinou sobre o amor, como o viveu. E João viu-o vivê-lo todos os dias. Um momento em particular se destaca. Uma aldeia samaritana rejeitou Jesus, e João, ainda inflamado, perguntou: devemos fazer descer fogo do céu? Mas Jesus se virou e o repreendeu, não com dureza, mas com clareza. Não houve fogo, não houve vingança, apenas graça.
Jesus estava mostrando a João que a maior autoridade não está em controlar os outros, mas em entregar a vida por eles. João não esqueceu isso. Permaneceu perto em cada temporada do ministério, e a cada milagre, a cada parábola, a cada passo em direção a Jerusalém, o trovão dentro dele foi se acalmando, mas nunca desapareceu completamente, ou apenas mudou de frequência. O que antes ressoava com ira, agora retumbava com amor. E foi isso que tornou João tão singular. Não apenas estudou Jesus, absorveu-o, deixou que suas palavras penetrassem, que os momentos o moldassem. Permitiu que a correção se tornasse transformação, porque entendeu que a proximidade com Jesus não se tratava de ser o primeiro, mas de ser fiel. Hoje, muitos crentes carregam ambição, e isso nem sempre é ruim. Mas a ambição deve se render aos pés de Cristo, caso contrário, ela te consumirá quando a cruz aparecer. João queria um trono, em vez disso, encontrou uma bacia e uma toalha. E, naquele momento, viu como se apresenta a verdadeira grandeza. A noite era densa, não apenas pela escuridão, mas pelo temor. Haviam partido o pão, haviam cantado um hino, mas algo estava diferente. Jesus havia dito coisas que não entendiam, que alguém o trairia, que ele partiria, que não poderiam segui-lo, ao menos não ainda. E então o jardim, as oliveiras balançavam em silêncio enquanto Jesus orava, rosto no chão, alma angustiada até a morte. Chorou, suou sangue, pediu a seus amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João, que vigiassem com ele, mas não conseguiram. Até João adormeceu, e então vieram as tochas. Judas, soldados, espadas desembainhadas. Jesus deu um passo à frente enquanto os outros retrocediam. E assim a tempestade irrompeu. Pedro brandiu uma espada. Jesus curou a ferida, e então todos fugiram, incluindo João. Mas algo aconteceu. Em algum ponto entre o jardim e o julgamento, João se virou. Enquanto Pedro seguia de longe, João avançou. Como era conhecido pelo sumo sacerdote, foi-lhe permitido entrar no pátio. Viu o julgamento injusto, as falsas testemunhas, a zombaria. Escutou Pedro negar Jesus e não disse uma palavra, nem em defesa nem com vergonha, ou simplesmente permaneceu. Permaneceu durante a sentença. Permaneceu enquanto Jesus era golpeado, humilhado, coroado de espinhos. E então caminhou atrás dele enquanto carregava a cruz. E quando chegaram ao Gólgota, João não desapareceu. Ficou ao pé da cruz. Quando o céu se escureceu, ao meio-dia, permaneceu. Quando a terra tremeu, permaneceu. Quando Jesus clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus, capítulo 27, versículo 46, permaneceu. E, naquela agonia sagrada, Jesus olhou para baixo. Ali estava sua mãe, e ao lado dela, João. E, da cruz, Jesus falou, mulher, eis aí teu filho. E a João, eis aí tua mãe. João, capítulo 19, versículo 26. Não foi uma sugestão ou foi uma entrega. João viu que um povo samaritano rejeitava Jesus e perguntou, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu e os destrua? Lucas, capítulo 9, versículo 54. Não apenas pensava que podia invocar fogo ou acreditava que Jesus podia dizer que sim. Assim era João antes de o amor o transformar. Queria tronos, queria poder. Ele e seu irmão pediram sentar-se à direita e à esquerda de Jesus no reino, tentando assegurar seu lugar antes dos demais. Mas eis o que é belo, Jesus não o rejeitou, nunca o desqualificou, não apagou seu fogo, o redirecionou. Jesus viu a tempestade e decidiu acalmá-la por dentro. Porque João tinha algo raro, sob todo esse trovão, havia lealdade. Sob a ambição, havia sinceridade. Seguiu Jesus não porque fosse seguro, mas porque algo dentro dele estivera esperando toda a sua vida por aquela voz. E quando essa voz disse, segue-me, soltou a rede. Assim soa o trovão quando obedece.
Uma transferência da relação mais preciosa na vida terrena de Jesus. Não a confiou a Pedro, nem a Tiago, nem a João, porque João esteve lá, não com ostentação, não com milagres, apenas com presença. Este momento não se tratava apenas de lealdade, tratava-se de amor. João estava suficientemente perto para ouvir o último suspiro de Cristo, suficientemente perto para ver o soldado perfurar seu lado e observar fluir sangue e água, suficientemente perto para recordar cada palavra, cada lágrima, cada expressão final de compaixão divina. Nas décadas seguintes, quando outros predisseram sobre a crucificação, João não falou a partir da teologia, mas a partir da memória. Ele o havia visto, o havia ouvido. Ele permaneceu. E talvez por isso seus escritos falem tanto do amor, porque o amor não é barulhento, é leal e às vezes é silencioso. Os demais haviam fugido, mas João permaneceu. Não sabia o que aconteceria em seguida. Não tinha um plano. Mas o amor nem sempre precisa de um plano, simplesmente se recusa a ir embora. E ao permanecer, João não apenas foi testemunha da história, entrou no legado ali, ao pé da cruz. O trovão deu lugar à ternura. O silêncio daquele sábado deve ter sido insuportável. João havia visto a morte antes, mas não assim. Não era a morte de um ancião, não era o passar do tempo, era a injustiça envolta em agonia. Era o fim brutal daquele que havia falado vida a tantos. E agora o túmulo estava selado, ou assim parecia. No primeiro dia da semana. Quando ainda estava escuro, Maria Madalena veio correndo, sem fôlego, trêmula. Levaram o Senhor do sepulcro. João e Pedro não hesitaram. Correram lado a lado no início. Depois João se adiantou. Era mais jovem, mais rápido, mas quando chegou ao sepulcro, parou. Não entrou correndo, inclinou-se, olhou para a escuridão, viu as faixas ali estendidas, esperou. Pedro chegou um momento depois e entrou diretamente. Então João o seguiu e o que viu foi ausência. Os panos estavam lá. O sudário que havia estado sobre a cabeça de Jesus estava dobrado, posto de lado, sem sinais de roubo apressado, sem sinais de violência, apenas paz. E então João escreveu algo simples, algo silencioso, algo eterno. Viu e creu. João 20, versículo 8. Creu não porque o túmulo estivesse cheio de respostas, mas porque estava vazio de dúvidas. Ainda não entendia as escrituras sobre a ressurreição, mas seu coração sabia o que sua mente ainda não podia explicar. Jesus não estava lá, havia ressuscitado. A fé para João não se forjou com relâmpagos. Nasceu no silêncio de um túmulo vazio. Ainda nenhum anjo lhe havia falado. Não havia visto Jesus em carne, mas viu o suficiente. Porque às vezes a fé não espera confirmação, às vezes simplesmente reconhece as pegadas de Deus. Esse momento silencioso, sagrado, marcou o próximo capítulo de sua transformação. E quando Jesus se lhes apareceu naquela mesma tarde, em um quarto fechado, dizendo paz, a fé de João se acendeu. Viu as mãos, viu o lado, ouviu novamente a voz. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. João 20, versículo 21. E nesse alento, nessa comissão, aquele que uma vez pediu um trono, agora recebia uma missão. João havia crido, não pelo trovão, não pela prova, mas porque o amor nunca lhe havia mentido e o amor jamais o faria. Passaram-se os anos, Jerusalém ardeu, os apóstolos se dispersaram, as perseguições irrompiam como ondas. E João permanecia. Havia visto tanto. Observou a igreja surgir das cinzas do temor, enterrou amigos, fugiu de cidades, suportou o silêncio e através de tudo segurou algo muito perto, a lembrança de Jesus. Não apenas suas ensinanças, não apenas seus milagres, mas o homem. O olhar em seus olhos, o som de sua voz, o sopro de sua boca ao dizer paz a vós. E quando chegou o momento de escrever, João não se apressou. Deixou que Mateus, Marcos e Lucas falassem primeiro. Honrou seu testemunho,
mas quando finalmente tomou a pena, não apenas relatou, revelou o significado. Iniciou sem berço, sem genealogia, apenas com isso. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Não estava apenas contando uma história, estava revelando um mistério. Falou da luz que penetra a escuridão, da vida que nunca pode ser extinta, do amor que não é apenas emoção, mas essência. João não escreveu para os curiosos, escreveu para os que tinham fome. Seu evangelho não é uma lista de milagres, é uma revelação de identidade. Escolheu 7 sinais, não apenas porque eram poderosos, mas porque cada um apontava para algo mais profundo, água convertida em vinho, porque a alegria vem primeiro no reino, curar um cego, porque devemos ver antes de crer, ressuscitar Lázaro, porque Jesus não apenas retarda a morte, mas a derrota. E através de tudo, João apresentou Cristo não apenas como um curador, mas como o Cordeiro de Deus, o bom pastor, a videira verdadeira, o pão da vida, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Cada página de seu evangelho lateja com o mesmo pulsar, porque Deus amou tanto o mundo. João, capítulo 3, versículo 16. Isso não era doutrina distante, era testemunho de um amigo. Ele havia se reclinado sobre o peito de Jesus, ouvira o pulsar do céu e agora escrevia para que outros também pudessem ouvi-lo. Mas João não parou com o Evangelho. Escreveu cartas curtas, penetrantes, ternas. Nelas, chamou os crentes de filhinhos, alertou-os contra o engano, exortou-os a caminhar na verdade e, acima de tudo, disse-lhes que amassem. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. 1 de João, capítulo 4, versículo 7. Para João, o amor não era opcional, era evidência, a marca inconfundível de alguém que realmente vira Cristo. Como é possível encontrar-se com Jesus e não ser transformado? Suas cartas não foram escritas em teoria, foram escritas a partir da memória. Ele se lembrava da bacia, lembrava-se do sangue, lembrava-se do sussurro, amem-se uns aos outros como eu vos amei. E pelo resto de sua vida, João não deixou de repeti-lo, não porque lhe faltassem novas revelações, mas porque não havia verdade maior. Ele havia caminhado com o Verbo e agora escrevia para que também pudéssemos fazê-lo. Tentaram silenciá-lo. Quando João chegou à velhice, Roma já não era curiosa em relação aos cristãos, era hostil, violenta. O imperador Domiciano havia transformado a perseguição em política, e João, o último apóstolo vivo, tornará-se uma ameaça. Assim, exilaram-no em Patmos, uma ilha árida no mar Egeu, isolada, açoitada pelo vento, esquecida. Mas João não estava sozinho, nunca estivera. Havia sobrevivido a Pedro, a Paulo, a Tiago, a Tomás. Havia sepultado amigos e companheiros de batalha na fé, mas seu espírito permanecia ancorado, sua memória ainda aguçada, sua esperança ainda ardendo. E foi lá, no exílio, no isolamento, no silêncio, que o céu se abriu. Não estava buscando visões, estava adorando. Eu estava em espírito no dia do Senhor, escreveu Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. E de repente uma voz atrás dele, como trombeta, uma presença mais radiante que o sol, olhos como fogo, pés como bronze, uma espada saindo de sua boca. João se virou e caiu por terra como morto. Porque quem falava não era apenas Jesus, o Mestre, era Jesus glorificado, o Cordeiro que fora imolado, agora coroado em glória. Não temas, disse ele. Eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. No exílio, João recebeu a visão mais explosiva da eternidade que o mundo já viu. Mostraram-lhe as 7 igrejas da Ásia, cada uma um espelho para a igreja moderna, sua fé, seu compromisso, sua esperança, sua advertência. A Éfeso, vocês perderam seu primeiro amor.
A Odessa. Não és nem frio nem quente. Em Esmirna, permanece fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Cada mensagem não era apenas para eles, era para nós. Em seguida, a sala do trono. Ele viu o mar de vidro, o arco-íris esmeralda, os 4 seres vivos, os 24 anciãos, o rolo selado com 7 selos, aquele que estava sentado no trono e o cordeiro que só ele era digno de abrir. Ele viu cair as sentenças, soar as trombetas, derramar-se as taças, cair Babilônia, regozijar-se os santos. Mas através de cada símbolo, cada sombra, cada tempestade, uma verdade palpitava no centro. Cristo é vitorioso. O Cordeiro vence. O Apocalipse não foi dado para aterrorizar a igreja, foi dado para fortalecê-la, para lembrá-la de que, independentemente de quão obscuro seja o império, o rei ainda reina. E na visão final, João viu a Nova Jerusalém. Uma cidade onde não há necessidade de sol, porque Deus é a luz. Uma cidade sem mais dor, sem mais lágrimas, sem mais noite. E uma voz falou desde o trono: Veis que faço novas todas as coisas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Mesmo no exílio, a João foi confiada a glória, porque quando outros haviam fugido, ele permaneceu. Depois de Patmos, João retornou. Segundo a tradição inicial, o novo imperador permitiu-lhe sair do exílio. Voltou a Éfeso, onde uma vez pastoreou igrejas, escreveu cartas, discipulou líderes, mas agora era diferente, mais velho, mais lento, mais silencioso, não em espírito, mas em corpo. O homem que uma vez correu mais rápido que Pedro agora tinha que ser levado às reuniões. A voz que uma vez trovejou contra os samaritanos agora repetia apenas uma frase, uma e outra vez: filhinhos, amem-se uns aos outros. A princípio, a igreja se comoveu, depois se intrigou. Eventualmente, alguém perguntou: Mestre, por que sempre dizes o mesmo? João os olhou com olhos curtidos pelo tempo, rosto sulcado de graça, e disse: Porque é o mandamento do Senhor, e se isto apenas se cumpre, é suficiente. Já não precisava de muitas palavras. Já havia escrito sobre o Verbo feito carne. Já havia visto o amor sangrar desde uma cruz. Já havia visto o Cristo ressuscitado. Agora, nestes últimos anos, tudo o que queria era ver esse mesmo amor vivo na igreja. Não estava buscando novas revelações, estava aguardando a única que realmente importava, não uma doutrina, não um movimento, uma pessoa, a mesma pessoa que conhecera jovem junto ao Jordão, a mesma voz que disse: Venha e veja. O mesmo Salvador que desde a cruz lhe disse: Eis aí tua mãe, o mesmo rei que em Patmos disse: Estou vivo pelos séculos dos séculos. João viveu mais que qualquer outro apóstolo, não porque fosse mais forte, mas talvez porque lhe foi confiado algo que não podia ser apressado. O amor leva tempo para amadurecer e, no final de sua vida, ele se tornou uma imagem viva daquele amor. Ele havia caminhado com Jesus e havia sido transformado por ele, não num instante, não da noite para o dia. Mas através de anos de silêncio, serviço e rendição. Essa é a beleza da história de João. Não foi o que brilhou mais, foi o que mais tempo permaneceu. Não foi o que falou primeiro, mas o que ficou até o final. Não foi o que liderou Pentecostes, mas o que observou ao pé da cruz. Sua fé não foi a mais ruidosa, foi a mais fiel. E, no final, quando já não podia se manter de pé, deixou que outros o carregassem. Mas sua mensagem permanecia: amem-se uns aos outros, porque para João o amor não era o início do discipulado, era a prova dele. João começou como um pescador, sonhava com poder, pediu fogo, ansiava por tronos, mas no final sustentou uma bacia, ficou junto a uma cruz, sussurrou sobre o amor e talvez esse seja o seu maior legado. Não os milagres, não as visões, nem mesmo os escritos, mas a transformação. Porque João não apenas seguiu Jesus, tornou-se como ele. Recostou-se sobre o peito de Cristo e, ao fazê-lo, aprendeu o ritmo do céu. Viu o Mestre servir. Ele o viu sangrar e,
posteriormente, passou o resto de sua vida contando ao mundo como se manifesta o amor. Redigiu um evangelho singular. Teve visões que nenhum outro apóstolo teve. Viveu mais do que os demais, não por conforto, mas com um propósito de ensinar a igreja a perseverar. Pois quando tudo mais desaparece, quando os líderes falham, quando os reinos se desmoronam, quando o barulho se esvai, o amor permanece. E esse amor não é um sentimento, é lealdade. Foi o que o manteve junto à cruz quando os outros fugiram. Foi o que fez Jesus dizer: "Eis aí tua mãe." Foi o que levou João a correr até o túmulo e crer. Foi o que o levou a escrever, corrigir, encorajar e perseverar mesmo no exílio. Agora, sua voz nos alcança, não com trovão, mas com verdade. Não com medo, mas com fogo, não com eloquência, mas com eternidade. Estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, conforme João 20, versículo 31. É isso que João deseja para ti, e não apenas que aprendas sobre Jesus, mas que o conheças, que permaneças com ele, que ames como ele, que andes como ele, que venhas a ser como ele. Portanto, se essa história despertou algo em ti, compartilha-a, não por cliques, mas por legado, pois alguém que conheces precisa recordar como se manifesta a lealdade. As palavras que João nunca deixou de repetir permanecem: amem-se uns aos outros, porque, no final, o amor não é a última lição. É todo o propósito.